Ok. Então, a gente vai falar agora de uma visão geral do que é uma métrica. E começa isso com uma motivação, certo? Essa motivação começa em duas frases. Uma frase do Gilb, né, que diz o seguinte, né, é o princípio de Gilb para objetivos confusos. Projetos sem objetivo definido não alcançarão seus objetivos claramente. Então a gente tem que saber quais são esses objetivos, né? E além dos objetivos funcionais, né, todo projeto a gente tem que entregar certas coisas, né? E dos objetivos não funcionais, aquele comportamento que tem da minha entrega, né? Então a gente tem nossos entregáveis são software, então eles fazem certas coisas, são objetivos funcionais, a gente viu, né? Requisitos funcionais, e eles têm um certo desempenho, né, ou certa qualidade, que são os requisitos não funcionais. Porém, o próprio projeto ele tem certos objetivos, como acabar no prazo, né? E eu tenho que saber como é que eu estou andando no projeto. Ou seja, eu tenho que ser capaz de medir o que eu estou fazendo, certo? O Demarco, né, diz que você não pode predizer nem controlar o que não pode medir. Então a gente tem um interesse. Por exemplo, o que é isso? Se eu quero controlar a minha qualidade, né, eu tenho que medir a qualidade de alguma maneira. Se eu quero controlar o meu andamento no projeto, eu tenho que saber quanto que eu estou andando naquele projeto, né, em que passo eu estou do projeto. Então, existe todo um escopo das métricas de software. Por exemplo, estimativas e depois contagens de custo e de esforço, o tempo que eu vou demorar, a quantidade de gente que vai fazer em um certo tempo, né? A medida de produtividade, né? Quantas linhas de código você faz por dia, né? É uma medida de produtividade conhecida, né? Eu tenho que trabalhar com a coleta desses dados, tem um escopo, quando a gente estuda métrica, como é que eu vou adquirir o dado, né? Medidas e modelos de qualidade para analisar o software, né? Esse software é resiliente, esse software é amigável ao usuário, esse software é fácil de aprender, né? Avaliação da maturidade da minha empresa nos projetos, se eu consigo repetir os bons resultados de projeto constantemente, identificar que os projetos estão indo errado e corrigir, né? Analisar minhas decisões e melhorar as minhas decisões ao longo do tempo, né? Guardar as decisões que deram errado, guardar as decisões que deu certo, né? Posso ir para coisas bem técnicas, como modelos de confiabilidade, né? Que eu boto o software rodando e vejo qual é o desempenho dele, se ele é confiável ou não, né? Posso olhar o código e fazer medidas de complexidade estrutural, né? Esse código aqui ele é mais complexo estruturalmente, né? Tem mais ifs e tem mais loops do que outro código, né? Posso fazer uma gestão por métricas, né? E posso fazer avaliação das métricas e das ferramentas que contam. Então, na engenharia de software tem várias maneiras de agir em relação às métricas de software. Tá? Uma medida, tá? Uma medida, o que ela é? Uma medida é sempre uma representação num mundo abstrato do mundo real, certo? Então, a gente tem um mapeamento entre mundos, não muitos. A gente tem um mapeamento entre mundos, né? Porque eu tenho lá alguma coisa, um código, né? Por exemplo, eu quero saber se esse código é complexo ou não, né? Por quê? Porque a gente sabe que código complexo tem mais bugs e algumas coisas eu posso, por exemplo, mudar a maneira de programar, mudar o algoritmo e ser um código menos complexo. Então eu vou lá medir. Uma maneira de medir a complexidade, por exemplo, de uma função é só contar quantas linhas de código ela tem, ok? Mas isso é uma maneira. A outra maneira é fazer um grafo dos ifs e dos loops, né? E medir uma coisa chamada complexidade ciclomática, né? Deixa eu até pegar aqui na internet aqui rapidamente, né? Um desenho para mostrar para vocês, né? Aqui, ó, complexidade ciclomática. Eu pego aqui, ó, o meu código, né? Desenho ele e faço uma conta, né? Que me diz, se eu tenho número de regiões de gráfico, ó, V igual a E menos N mais 2. É a regra da complexidade
ciclomática. Tá? Ok. Então, eu tenho uma medida é sempre isso, tá? Uma medida é sempre trazer algo do mundo real para um mundo abstrato, né? Só que tem que fazer sentido, ou seja, as propriedades do mundo real têm que se repetir no mundo abstrato. Então, quando eu meço uma estrada, né, em quilômetros, né, eu tenho uma noção seguinte: olha, 1 quilômetro é mais curto que 5 quilômetros. E, na verdade, o tempo, se eu ando a uma certa velocidade fixa, o tempo é proporcional. Então, essas características vão ter que ser mantidas. Né? É... Isso a gente chama de condição de representação. Tá? Então, o mapeamento M precisa mapear entidades em números e relações empíricas em relações numéricas, ou seja, se eu lá no mundo real demoro o dobro do tempo para andar o caminho, eu tenho que ter o dobro do número aqui, né? De forma que as relações empíricas do mundo real se preservem e sejam preservadas pelas relações numéricas. Ok? E aí a gente chega a alguns termos que a gente vai usar aqui. Né? Um termo é medida, né? Que é uma indicação de extensão, quantidade, capacidade ou tamanho de algum atributo, né? do objeto, um produto, um processo, um objeto qualquer. Né? Eu tenho a mensuração, que é o ato de medir. Né? Eu tenho a métrica, que é uma medida quantitativa de um grau que o sistema componente possui. Né? A medida, eu faço a mensuração da medida para uma métrica. Né? A métrica, distância. Né? Mensuração, eu faço com uma régua, eu faço com um laser, medida 3 quilômetros. Né? E o indicador, né? O indicador é o seguinte: ó, essa métrica é um indicador para aquela característica. Né? Então, que é uma coisa que tem um nível a mais. Por quê? Porque a maioria das medidas em software, ela não é uma medida, eu diria, direta, né? Ou 100% de, apesar de direta e indireta tem outra condição. A gente não sabe o tamanho do software, por exemplo. O que é o tamanho do software? Não tem uma maneira exata de medir. Então, o tamanho do software ele tem indicadores. Né? Um indicador é a quantidade de pontos de função, outro indicador é linhas de código, né? Outro indicador pode ser tempo gasto para programar o software. Então são indicadores. Mas você pode falar, poxa, mas eu posso ter um software muito difícil de programar, mas que seja muito pequeno. E aí o indicador não vai funcionar tão bem. Né? Então a gente também tem certos indicadores são adequados a certos tipos de software. A gente fala que sistemas de informação, né, que não são baseados em algoritmos complexos, né, os indicadores são uns. Se os algoritmos forem complexos, né, em sistemas de controle, os indicadores são outros. Né? Em geral, toda a teoria de medida, né, se divide, e aí vocês podem guardar isso para sempre, né, as medidas em dois grandes grupos. Tá? As medidas nominais, as medidas qualitativas e as medidas quantitativas. Tá? As medidas qualitativas se dividem em nominais e ordinais, e as medidas quantitativas se dividem em intervalares, de razões e também uma que é absoluta. Entre nominal e de razões, nós temos uma hierarquia de propriedades que vão sendo agregadas às medidas. Então a gente começa com as medidas qualitativas nominais. O que elas são? São quando a única coisa que eu posso fazer é dividir os objetos em grupos. Né? Por exemplo, sexo, só posso falar que é masculino, feminino, no máximo tem a classificação média intersexo. Né? Não posso ir mais além disso. Não posso dizer que feminino é maior que masculino, que tem uma distância X entre feminino e masculino. Não posso fazer nenhuma afirmação sobre isso. Qual é a cor, né,
de um objeto, ou para que time torce uma pessoa. Ah, Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Fortaleza, não torce para nenhum. Mas eu não posso dizer, o torcedor do Fortaleza ele é maior que o torcedor do Ceará. Né? Eu não posso colocar em ordem. Tá? Geralmente essas medidas elas são exaustivas, ou seja, eu tenho todas as classes possíveis. Né? Então a gente vai ter muitas vezes em sistemas de informação, por exemplo, a gente vai ter medidas nominais do tipo, vamos lá, para que time torce, né? A gente fez lá, a CBF contratou uma empresa para fazer um sistema de informação ou para fazer uma pesquisa que vai informar, entre outras coisas, o time para o qual um cidadão qualquer torce. Né? E aí a gente vai ter lá os times do Brasil, são muitos, né? Pode ser muitas categorias, né? Normalmente o sistema vai exigir duas categorias, que é não informado e não tem. Né? São maneiras diferentes de zero, de não ter informação. Né? Pode não saber ou a pessoa fala, não tenho. Né? Quando você tem uma medida nominal, você pode contar. É o que você pode fazer. Né? Eu posso contar quantos torcem para o Flamengo, quantos torcem para o Fluminense, quantos torcem para o Corinthians, e eu posso calcular proporções. Essa classe contém mais objetos que aquela outra classe. Não quer dizer que ela seja melhor, mais alta numa hierarquia, apenas que ela contém mais objetos. Ok? Qual é a melhoria que a gente pode colocar aí em relação a poder fazer coisas mais sofisticadas? Né? Bom, tem certas medidas que, além de serem classes, essas classes têm uma ordem. Né? Que a gente pode considerar que aqui no mundo real faz sentido. Claro que você pode aqui, no mundo abstrato da medida, dizer Flamengo é maior que o Corinthians. Só que não faz sentido, porque isso não tem relação com o mundo real. Né? As suas propriedades não se mapeiam nisso. Mas algumas coisas você pode, por exemplo, escolaridade. Né? Então, escolaridade é uma medida ordinal. Por quê? Porque além de você classificar em categorias, você pode colocar essas categorias em uma ordem que faz sentido no mundo real. Não, quem fez o segundo grau tem mais, o ensino médio, tem mais escolaridade de quem fez o ensino fundamental. Isso é reconhecido em é, todo mundo. Não, quem fez ensino superior tem mais escolaridade de quem fez ensino médio. Então eu tenho uma ordem, mas eu não posso dizer que é o dobro, por exemplo. Nem que tenha uma distância. Né? Ah, eu vou dizer o seguinte: ele sabe duas vezes mais. Eu não posso dizer isso. Né? Grau de satisfação também, comum. Né? Muito satisfeito, satisfeito. Então, os muito satisfeitos estão duas vezes mais satisfeitos que os satisfeitos? Não posso falar. Né? Classe social, né? Não posso falar. A gente só pode comparar, né? E para isso a gente usa muitas vezes uma coisa que chama estatística não paramétrica, que quando a gente só tem a ordem. Então não pode fazer a média, por exemplo. Mas você pode calcular a classe mais comum, como podia no outro. Né? Algumas vezes, além da ordem, eu posso garantir intervalos. Né? Então, é fácil de olhar escolaridade em anos. Aí eu posso dizer, o aluno que foi até a sétima série, ele tem um ano a menos do que o aluno que foi até a oitava série, o que foi até o segundo grau do ensino médio, ele tem 2 anos a mais do que foi até ao nono ano. Né? Mas eu não posso dizer, por exemplo, que ele sabe duas vezes mais, ou que ele sabe duas vezes mais matéria. Né? Por quê? Porque eu não tenho razão, eu tenho só os intervalos. Então, a escolaridade em anos, né, ela é uma medida intervalar, como é a temperatura em Celsius. Né? A temperatura em Celsius também é uma medida intervalar, porque tem um zero arbitrário. Geralmente, as medidas intervalares têm um zero arbitrário, você bota onde você quiser. Né? Preservam a ordem, obviamente, né? Porque elas são
além das ordinais, né? Mas você não pode dividir ou multiplicar. Você não pode dizer, por exemplo, 30 graus é 2 vezes mais quente que 15 graus. Porque você não tem essa sensação, isso não se mapeia no mundo real. Ok? E, finalmente, você tem as medidas quantitativas. Aqui eu tenho que me corrigir, porque anos de ensino, né, escolaridade em anos, é quantitativa de razões. Porque eu posso dizer, tem 2 vezes mais anos de ensino do que o que só tem 4 anos, o de 8 tem 2 vezes mais. Eu não posso dizer que ele sabe mais 2 vezes, isso não é um conhecimento. Mas eu posso dizer que em anos ele tem 2 vezes mais anos. Então, na quantitativa, ele preserva a ordem, preserva o tamanho dos intervalos, qualquer medida as medidas SI geralmente são assim do sistema, né? Velocidade, peso, altura, distância, força, aceleração, essas medidas preservam a razão. Tá? Então você pode falar 2 vezes mais rápido. Por quê? Porque está na velocidade x, o outro está 2x, é 2 vezes mais rápido. Ok? E, bem, em paralelo, alguns atores colocam como quantitativa, outros nem citam, você tem as medidas absolutas, né, que são aquelas que você só pode fazer contagem. Eu só posso contar, né, quantas pessoas entraram na loja. É uma contagem. Tá? Qualquer análise aritmética é válida porque é uma contagem. Ok? Na verdade, também, quantas pessoas entraram na loja, também o dobro, a gente pode falar tranquilamente o dobro de pessoas. Né? Então, também é de razão. Como usar? Né? Aí tem umas regrinhas, né? Olha, se a medida é nominal, né, você só pode usar relações de equivalência, o centro é a moda, né, a classe mais comum, né, e os testes são não paramétricos. Se a medida é ordinal, você já pode usar a moda ou a mediana. A mediana faz mais sentido como medida central, tá? E você pode falar que é a mesma ou que é maior que. Olha só, as pessoas gostam mais desse produto do que daquele produto, mesmo que elas só tenham dado uma palavra. Não gostei, não gostei muito, não detestei, não gostei, indiferente, gostei, gostei muito. As pessoas gostaram. A mediana está aqui, está em gostei muito, a mediana do outro está em não gostei, eu posso dizer que gostaram mais. Né? Intervalo, onde já posso fazer a média, né? E na proporcional, eu tenho qualquer relação possível, eu posso fazer a média geométrica também. Algumas vezes a média geométrica é melhor que a média. Né? E eu posso, todo mundo eu posso fazer não paramétrico, porque não paramétricos são medidas, são testes estatísticos que não interessam as distâncias, né? E na proporcional eu já posso fazer, e não interessa as razões também, e na proporcional, onde tem razão, eu já posso fazer os testes paramétricos. Tá? Então a gente tem aí uma introdução rápida à questão das medidas. Né? E a gente pode discutir, poxa, mas quando eu estava falando lá de, de pontos de função, aonde eu estava? Né? Eu tinha uma medida nominal, ordinal, intervalar, de razões absolutas, nenhuma delas tem uma coisa que talvez não seja nenhuma medida, no sentido teórico da palavra. Né? O que vocês acham? Então, nós temos aqui uma interferência aqui. Então tá, vamos lá. A Lorena falou nominal. Não, é mais que nominal, né, Lorena? Porque a gente pode dizer, se você falou que é 2, 1 e o outro é 3, você tem uma ordem. Né?
Então eu acho que ele é mais de nominal, ele é no mínimo ordinal. Se você usar S, XS, se você usar em vez dos números, os tamanhos de camisa, ele é só ordinal, né? Mas ele é no mínimo ordinal e ele tenta ser, né? Eu acho que ele tenta ser de razões, né? Ah, né? Mas ele é no mínimo ordinal, ok? Aí ele tenta ser de razões, a gente pode dizer até que ele é de razões, porque você pode fazer as contas de razões. Sim, porque a gente tenta imaginar, não é bem tempo, né? É esforço, né? E esforço é proporcional de razões. Absoluta não, absoluta seria só contagem, né? A gente não está realmente contando algo, né? A absoluta é bem quantas pessoas entram, quantos objetos eu tenho, né? E aí você pode fazer qualquer coisa, porque contagem tem proporção, né? Tem intervalo, tem tudo, né? Então, por isso que eu falo, alguns autores nem põem, só põem as 4 primeiras. Né? É que quando tem uma contagem, você tem características interessantes, do tipo, você não tem meio, né? Você não pode dizer que entrou 5 pessoas e meia. Pois é, a questão de esforço é abstrata. Então, ela tem uma ligação com o mundo real, apesar dela é transformada em de razão, né? A gente está contando esforço. Aí, Lorena, ó, se a gente está contando esforço, ela é de razão ou proporcional, que é a mesma coisa. Né? Porque a gente está contando esforço, as pessoas estão realmente trabalhando, né? E aí eu tenho 2 vezes mais trabalho do que no outro. E eu posso falar 1 vez mais trabalho, 1 hora de trabalho a mais, 1 mês de trabalho a mais. Então, tanto o intervalo, né, de mais tempo de trabalho das pessoas, como eu tenho 2 vezes mais trabalho, que é 2 pessoas trabalhando 1 mês, trabalham 2 vezes mais que uma pessoa trabalhando 1 mês. Ok? Então, se eu estou contando, se eu estou prevendo esforço específico também. Só que aqui a gente está meio que prevendo o esforço específico. Tá? Porque tem várias coisas acostumadas. Quando acontece a prática, você começa a ver que algumas vezes você começa a falar de outras coisas, como dificuldade de entender, né? É, sim, sim, horas de trabalho é esforço. Quando a gente está falando só de horas de trabalho, é esforço. Mas aqui a gente, nos pontos de história, a gente não está falando de horas de trabalho. Isso que é interessante. A gente está falando de uma medida proporcional de esforço. Tá? Então, a gente está supondo que é de razão. O que eu estou falando é que, na prática, ele é só uma ordenação. Porque você está dizendo, esse é mais que aquele é mais que o outro. E é isso que a sua cabeça começa a pensar. Mas ele é também uma medida proporcional de esforço. É engraçado, ele me parece assim que é proporcional sem ser intervalar, alguma coisa assim, entendeu? Porque não é uma medida direta, fixa. Você não pode repetir essa medida em outro projeto, ela é uma medida específica do projeto. Então você trata ela como proporcional, você finge que ela é exatamente proporcional, vamos dizer assim, né? Para ter um tratamento matemático, você poder calcular a média, poder somar para dizer que, por exemplo, tá aí uma coisa interessante. Várias histórias do mesmo tamanho, eles não somam aquele tamanho da soma. Tá? Isso é uma questão que a gente vê prática. Por exemplo, a gente tem histórias de tamanho zero. Né? O que é história de tamanho zero? É a história geralmente que você vai ter que fazer uma coisa tão pequenininha que ela não é nem a história de tamanho meio. Né? Por exemplo, trocar uma palavra em um texto que está no meio do software todo. Né? E essa história de tamanho zero, ela gasta um tempo, mas é rápido. Só que você tem 20 histórias de tamanho zero, 20 palavras para tocar, ela passa a ser uma história de algum tamanho. Então você soma zeros e dá meio, dá 1, dá 2. Tá? Então, isso aí já mostra que na prática, né, ou você pega 3 histórias de tamanho 2 ou 4 histórias de tamanho 2, elas não vão gastar o mesmo tempo que uma história de tamanho 8. Elas podem gastar o mesmo tempo, você está prevendo que elas gastariam mais ou menos o mesmo tempo. Não, preserva as razões entre elas. Quando você está olhando elas ali,
né, e pensando, você está pensando em razões. Mas como tem um erro, o problema daí tudo é o erro dessa medida. Né? Porque o 2 não é 2 e 2 mais 2 não é 4 necessariamente. Em alguns lugares 2 mais 2 é 3, em alguns lugares 2 mais 2 é 5. Né? Então isso gera uma questão aí. Né? Então é uma atividade de estimativa. Tanto que você, depois você conta melhor as histórias que foram sendo feitas, né? Mas ela não é uma atividade, não é uma medida perfeita, vamos dizer assim. Né? Do tipo, vou pegar essa medida, vou pegar aqui e vou medir. Não, grupos diferentes medem diferentes, né? Os erros se acumulam, então a gente não está calculando o erro aqui. Eu até uma vez fiz um trabalho assim, vamos fazer eu acho que eu botei isso no website. Vamos fazer o ponto de história, mas vamos considerar o erro. Né? Então, qual é a ideia? Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Qual é a ideia? Vamos pegar aqui um white, né? E vamos pegar uma canetinha aqui. Eu vou tentar o melhor possível desenhar, tá? Então, ó, eu tenho aqui a minha reta, ok? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou marcar o 8 aqui para não perder. 9, 10, 11, 12, 13. Vou marcar o 5, marcar o 3, 2 e 1. Então, quando você fala. Agora eu vou usar uma coisa chamada números fuzzy. Tá? Quando você fala que é 5, você está dizendo o seguinte: eu estou chutando que é 5, mas pode ser qualquer coisa entre 3 e 8. Quando você fala que é 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, acho que é aqui, né? Você fala, eu estou falando que é 8, mas qualquer coisa durante 5 e 13. É isso que você está dizendo, tá? Você fala, eu não sei, eu sei que não é 5, sei que não é 13, mas pode ser 9. Ok? Isso aí a gente pode associar a mais de. Quando eu falo que é 1, é entre 2 e 0. Quando eu falo que é 2, é entre 1 e 3. E quando eu falo que é 3, é entre 2 e 5. Se você pensar assim, né, você pode somar. Então vamos supor que você fale, eu tenho 3, eu tenho duas tarefas de 3 e uma de 5. Tá? Isso aqui dá 11. Tá? Ou eu tenho duas de 5 e uma de 1, que também dá 11. Tá? Vou tentar trocar a cor da minha caneta aqui. Então, opa, não, essa aqui não é uma cor boa, não. Porque... Então, eu peguei um roxo aqui, tá? E eu vou pegar aqui, 3, 3 e 3, vai ser 11, os dois aqui, né? Só que 3, 3 é para baixo, é entre 2 e 3, tá? Então, 3 e 3, eu tenho um erro de 2, mais o erro de 5, que é 2, então eu tenho um erro de 4. Então, se eu errei todas elas, eu vou andar 4 para trás. 1, 2, 3, 4. Se eu, ok? Por quê? Porque a 3 eu errei, era 2, a 3 eu errei, era 2, a 5 eu errei, era 3. Errei tudo para o máximo, para o mínimo. E se eu for para o máximo, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Eu errei. A 5 era 8, são 3 de erro, mais 2, mais 2, tá? Então, total 7 de erro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa primeira, ela varia entre 7 e 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ok? A segunda, vou pegar um preto agora. A segunda é 5 aqui, é 2 e 2 e 1. Né? Então, é 11 menos 5 é 6. E para 8 é 3 e 3 e 1, 7. Então é 18. Opa. A segunda varia entre 6 e. Aqui deu 3 e 3 e 7, 18 também. Né?
Deu 3. Porque aqui é 1, ok. 18. Se aqui fosse... Então, os erros, né, geram números diferentes. Deu para entender? Então, eu estou somando 3, 3 e 5 lá, deu 7, na verdade, ou deu 6, ou deu 18. No caso, os dois 18 deram, os dois deram 18. Né? 2 mais 2, mais 3, 7. 3 mais 3 mais 1, 7. Isso aqui. Beleza, então. Então, por hoje é só. Né? Vou parar a gravação.